Saudação de paz. O Senhor ontem trouxe uma palavra ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje, que encontra-se no livro do Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10, que diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que te satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afaste-te, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a mocidade da vida são vaidade. O livro do Eclesiastes, ele compõe o quarto lugar entre os livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento, que são livros que têm a sua figura de linguagem de forma metáfora, usando metáforas, e também poesias. Todas elas têm um caráter direcionado à instrução da sabedoria. E olhando para o livro do Eclesiastes, o seu conteúdo, a sua obra, ela é bem semelhante ao livro de Provérbios, dando-se então autoria ao rei Salomão, a quem escreve esse livro. E muitas coisas que Salomão escreve e narra nesse livro são experiências próprias, coisas vividas pelo próprio rei Salomão. O rei Salomão foi o homem mais sábio de toda a história. Conhecemos a sua trajetória e sabemos que diante de Deus ele teria a oportunidade de pedir qualquer coisa, mas ele pede por sabedoria. E Deus, por ver graça em seu coração, haja vista que ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu sabedoria. O Senhor dá além daquilo que ele pede, além daquilo que ele precisa. O Senhor dá sabedoria, mas também dá prosperidade. Nós vemos que o reinado de Salomão foi um dos reinos mais prósperos e abençoados pelo Senhor. E ao olharmos para o texto, nós vamos ver que todo o livro do Eclesiastes, ele começa a sua narrativa, o rei Salomão, dizendo que tudo é vaidade. E ele vai falar sobre o tempo, que há um tempo para todas as coisas. Ele vai falar sobre fazer uma semelhança entre a morte do homem e dos animais. Ele vai falar sobre tribulações da vida. Vai falar sobre votos de tolo, quando fazemos votos precipitadamente. Vai falar sobre riqueza, sobre moderação, sobre a mulher de coração enganoso. Vai falar sobre trabalho sem recompensa, sobre desigualdade, sobre prudência. É um compêndio de aconselhamentos e, sobretudo, no capítulo 11, Salomão vai salientar para nós, principalmente para os jovens, para a categoria dos jovens, sobre como se guardar no Senhor. E isso é muito interessante, porque ele vai deixar claro a importância que se tem em guardar o seu coração na sua juventude para o Senhor. Nós sabemos que vivemos dias difíceis, dias onde o mundo nos está aberto de infinitas possibilidades. E na grande maioria das vezes, essas possibilidades, essas tentações, essas propostas que sobrevêm sobre a nossa vida, e principalmente sobre a vida dos jovens, faz uma ilusão, uma falsa imagem de que aquilo é bom. Em Provérbios mesmo vai dizer que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final dele é de morte. E nós vemos tantas pessoas perdendo uma vida inteira, perdendo família, perdendo casamento, perdendo ministério, perdendo chamada de Deus, perdendo intimidade com Deus, perdendo presença de Deus por um minuto de tempo. Por simplesmente um instante de prazer. Porque nós sabemos que a nossa carne, ela pede pelo pecado. Haja vista que nós temos o pecado intrínseco, a essência adâmica ainda está em nós. Ainda que somos regenerados em Cristo, nós somos frutos do pecado. E até o arrebatamento, até aquele grande dia, nós lutamos contra a carne. E é bem verdade que aquilo que nós alimentarmos mais vai sobressair. Uma vez que eu alimento o meu espírito com a palavra de Deus, com oração, com busca, com entrega, com consagração e santificação, eu aniquilo, eu mato a minha carne.
Mas uma vez que eu sacio a minha carne com coisas que o mundo me oferece, com as propostas do diabo, eu afasto o espírito de mim. Então é muito importante que a gente venha entender as armas que nós precisamos para lutar, porque o apóstolo Paulo vai dizer que a guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. A nossa guerra é no joelho, é uma guerra espiritual. E o meu conselho vai principalmente para os jovens, porque o apóstolo Paulo também vai dar uma orientação a Timóteo, que fuja do desejo da mocidade. Esse desejo ele pode vir de várias formas, não somente na parte sexual, mas também de cometer coisas, delitos, coisas que não provêm, que não combinam com uma ética cristã. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. O que ele está dizendo é, você é livre para fazer o que quer, mas não se esqueça de que você não é livre do juízo de Deus. E o que Salomão está dizendo faz total alinhamento com aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente. Porque Salomão está dizendo que os jovens podem se alegrar, podem fazer o que querem, aquilo que está diante dos teus olhos e do teu coração, mas que não se esqueçam que vai ter um juízo, que Deus trará a juízo todas as nossas atitudes, todas as nossas ações. E nós não devemos nos esquecer disso, porque tem se pregado muito hoje só um Deus de amor, mas esquecem de pregar um Deus de justiça. Esse mesmo Deus de amor que nos dá a possibilidade de sermos alcançados pela sua infinita graça, é o mesmo Deus que, se rejeitarmos essa graça, irá nos condenar. Porque hoje o Senhor ele age na nossa vida com total misericórdia, mas haverá um tempo que a misericórdia dele chegará ao fim. A infinita misericórdia do Senhor, ela está conosco até o tempo da graça. Essa graça se findando, chegará o dia do acerto de contas, chegará o dia do juízo de Deus sobre as nossas vidas. E não há como fugir disso. O juízo de Deus virá para todos, para os bons, para os maus, para os justos, para os injustos, porque os seus olhos são como chamas de fogo, que contemplam todos da face da terra. Apóstolo Paulo aqui ele está dizendo que nós somos livres, mas para fazermos escolhas. E quando eu entendo sobre a graça redentora de Cristo, que me salvou, que me resgatou na cruz do Calvário, eu entendo que eu sou livre para escolher entre pecar e não pecar. E quando o apóstolo Paulo diga, fuja do desejo da sua mocidade, é justamente isso. Se santifique, separe a tua vida, tenha decisão entre escolher se santificar e não pecar. Porque uma vez que nós pecamos, nós trazemos Cristo novamente ao vitupério, à vergonha, a tudo aquilo que ele sofreu na cruz. É como se nós estivéssemos crucificando ele novamente. É difícil permanecer firme na presença de Deus, na juventude, principalmente num mundo tão corrompido como estamos vivendo nos dias de hoje? Sim. Só que não é impossível. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Quem vai nos garantir essa força, essa vitalidade, essa constância na presença do Senhor é o Espírito Santo de Deus. É com o auxílio dele. E é por isso que é importante nós alimentarmos o Espírito, para que ele venha nos auxiliar e nos guiar em toda a sua verdade. Nós não devemos nos esquecer do temor de Deus. O salmista vai dizer que o temor de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor, ele age como uma balança de equilíbrio entre a alegria e a sabedoria. Eu posso me alegrar, eu posso ser feliz, eu posso gozar dos prazeres dessa vida? Sim, desde que esses prazeres não infrijam as leis do Senhor. Desde que essa alegria não fira os princípios do Senhor na minha vida, a ética cristã. E é muito interessante porque nós devemos entender que precisamos ter esse equilíbrio, manter esse equilíbrio. Essa balança nunca pode pesar mais de um lado para que o outro. O equilíbrio é a linha tênue e nós temos que ter muito cuidado para não ultrapassar, saber os nossos limites. Nós podemos tudo, mas nem tudo combina conosco. Uma vez que nós confessamos a nossa fé em Cristo e aceitamos Jesus como nosso Salvador,
tem coisas que não cabem mais na nossa vida, tem coisas que não encaixam, não combinam mais conosco. E é por isso que quando tomarmos as nossas decisões, as nossas escolhas, é muito importante que todas elas estejam embasadas nos princípios de Deus, naquilo que vai glorificar o nome do Senhor, naquilo que verdadeiramente vai agradar o Senhor. Você jovem, e não só para os jovens, para todos nós, ainda que não somos mais tão jovens, mas isso serve para todos, como base de alicerce de vida, que venhamos a nos firmar na palavra, que venhamos a ficar na dispensação do Espírito de Deus, para saber tomar as decisões certas, na hora certa, e que tudo que venhamos a fazer seja para a glória de Deus, que venhamos a fugir dos desejos do mundo, que venhamos fugir daquilo que nos afasta de uma vida de intimidade, de uma vida de devoção ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, força e coragem. Deus abençoe.